Olá, querido aluno, tudo bem? Aqui é o professor Júnior Maciel e nessa videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades do nosso livrinho, né? Do Caderno 1, do Acerta Brasil, Supera IDEB. E vamos à correção. Preste bastante atenção e corrija o que for necessário. Bem, pessoal, nós vamos iniciar fazendo a leitura desse cartoon que diz: Brinquedo, foi tu que quebrou a janela? Ele diz: Não, tio Rapa, foi a bola. Eu só chutei ela no campinho, né? Gente, né? Nas expressões foi tu que quebrou, chutei ela, caracterizam-se pela marca de linguagem, gente, informal, formal, científica ou poética. Gente, basta a gente olhar para o personagem. Nesse caso, quando a fala dele diz foi tu que quebrou, chutei ela, ao invés de dizer chuteia, traz-se uma linguagem informal. Por quê? Porque aqui nós estamos usando uma linguagem simples do cotidiano, sem o uso de regras gramaticais, ok? Continuando. Vamos nos interrogar aqui no texto. Pense nas situações vivenciadas, nas apresentações dos grupos e associe cada marca, né, à sua situação de linguagem. Primeiro, nós temos a conversa com o prefeito. 2, mensagem de WhatsApp. E 3, a dramatização de um poema. Gente, você acha que você vai fazer o quê? Com linguagem informal, poética e formal? Vamos associar, né? Primeiro, numa conversa com o prefeito, você tem que usar de uma linguagem formal, certo? Por quê? Porque ele é uma autoridade. Então, nós temos que fazer o uso de um padrão de oralidade muito melhor. Em seguida, nós vamos, nas mensagens de WhatsApp, nós vamos usar o quê? A linguagem informal, porque nós estamos falando com pessoas próximas a gente, com nossos amigos, com nossos familiares, certo? E, por fim, na dramatização de um poema, a linguagem poética, que deve ser feita para emocionar o leitor ou a quem estiver assistindo. Vamos continuando. Compare cada marca de linguagem com a situação do texto. A qual das situações apresentadas o texto mais se assemelha? Gente, mais se assemelha à linguagem informal, porque pela teoria eles já se conhecem, inclusive eles se chamam, né, por apelidos, né, de Rapa, ok? No terceiro pontinho nós temos: quais marcas de linguagem poderiam ser observadas nesse tipo de situação? Gente, a linguagem do cotidiano. A linguagem do cotidiano, como eu já falei anteriormente, ela é uma linguagem que não é marcada pelas regras gramaticais. Ela é marcada pela informalidade, pelo uso de uma linguagem regional, variada, ok? E agora observe as expressões em destaque na questão e analise qual dessas marcas de linguagem mais se assemelha a elas, né? Vejamos aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma pequena revisão do que é linguagem formal e informal aqui no nosso Fique Ligado. Primeiramente, pessoal, nós temos aqui a linguagem informal, que é utilizada no cotidiano, em que não se exige a atenção total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. É uma linguagem mais descontraída, geralmente usada com a família e com os amigos. Olha aí, retomando as características dela. Despreocupação relativa com o uso das normas gramaticais, utilização de vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, ou seja, aquelas expressões comuns que nossa família fala, né, no cotidiano. É linguagem informal. Utilização de gírias, palavrões, palavras inventadas, onomatopeia, né, que é a representação dos sons, dos gestos. Uso de palavras abreviadas ou contraídas, como se, pra, tá. A gente usa muito no WhatsApp VC, TBN, né, para dizer também. Registro espontâneo e pouco prestigiado, por vezes incorreto e desleixado, certo? Então, tudo isso é característica da nossa linguagem informal. E as situações de uso, gente?
conversas cotidianas, mensagens de celular, chat da internet, ok? Então, são essas as situações de linguagem informal. Quando a gente parte para a linguagem formal, aí sim nós vamos encontrar uma linguagem mais cuidadosa, que é falada ou escrita seguindo de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, ok? As características dela, da linguagem formal: a utilização das normas gramaticais, que a gente chama de norma culta ou norma padrão, a pronúncia clara e correta das palavras, a utilização de vocabulário rico, diversificado e registro cuidadoso, prestigiado, complexo e erudito. Gente, a linguagem formal ela é uma linguagem preparada. E antes de eu falar ou de eu escrever, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o que eu falarei ou o que eu escreverei está de acordo com a regra da gramática, ok? Olha as situações de uso. Discursos públicos ou políticos, salas de aula, por exemplo. Quando eu estou aqui dando a aula, eu tenho que usar a linguagem formal, ok? Conferências, palestras, seminários, exames e concursos públicos, reuniões de trabalho e entrevista de emprego, documentos oficiais, cartas, requerimento, né? Todo documento, gente, ele tem que ser escrito assim, de uma forma bastante, digamos assim, adequada ao rigor da gramática, ok? Muito bem, vamos aqui para o próximo. O próximo é a linguagem científica, que ela é usada, gente, em textos científicos e ela visa transmitir conhecimentos e informações com precisão e objetividade. Olha a característica da linguagem científica: objetividade, impessoalidade, estilo, certo? Clareza e concisão, modéstia e cortesia, porque o objetivo dela, gente, é só informar. É só transmitir um conhecimento, ok? Olhe as situações de uso da linguagem científica nos trabalhos científicos, nas comunidades técnicas, acadêmicas e científicas, certo? Continuando. A linguagem poética, gente, é uma comunicação singela e nobre que fala mais ao coração do que à razão, porque ela tem o objetivo, gente, de mexer com os nossos sentimentos, certo? Vejamos aqui as características dela. Pronto. Ó, é muito comum a utilização de palavras no seu sentido figurado, ou seja, no seu sentido irreal. Tem a função de emocionar, de transmitir a realidade, de persuadir ou simplesmente de estabelecer um contato maior com o receptor. O autor faz uso de combinação de palavras, explora os sentidos, os sentimentos, certo? Muitas vezes até os próprios sons para fazer rimas, certo? E ela é apresentada mais em poemas, né? Como a gente pode perceber em textos literários, canções, quadrinhos, anúncios publicitários de maneira geral. Muito bem. Vamos aí para a segunda, onde nós temos: no trecho, eu só chutei ela do campinho. Qual foi a consequência do que o garoto fez, gente? A consequência foi quebrar a janela. Ele quebrou a janela. Leia novamente o cartoon e responda as perguntas. O que o garoto chutou? Onde o garoto estava quando fez isso? Gente, ele chutou a bola. E onde ele estava? No campinho, certo? O que a ação do garoto provocou, né? Provocou a linguagem do cotidiano, certo? Que foi dizer que chutou ela do campinho, ok? E ela provocou o quê? Você pode até complementar. Complemente essa questão. A linguagem do cotidiano, ponto. E quebrou a janela, ponto final, ok? Continuemos. Na terceira, nós temos o que faz com que o texto seja engraçado. Quando o garoto, né, no caso, fala que não foi ele que quebrou a janela, e sim a bola. Por que é engraçado? Porque a bola, gente, ela não tem vida. Ela não vai fazer isso sozinha, certo? Então foi o menino, na realidade, que chutou e quebrou a janela. Se ele não tivesse chutado, a janela não teria sido quebrada. Ok?
Continuando. Sobre o cartoon, responda ao que se pede. O que o adulto está fazendo? Como está a expressão dele? Gente, o adulto ele tá reclamando com o menino, né? Ele tá com a expressão de estar muito zangado, muito chateado pelo fato de ter quebrado o vidro da janela, certo? E como foi a reação do menino? O que ele disse? Gente, o menino ficou tranquilo, né? A reação dele foi tranquila. Não, tio Rapa, foi a bola. Eu só chutei ela do campinho, né? Você corrige aí, eu só chutei ela do campinho. Na realidade, o menino estava pouco se lixando para o que aconteceu. Estava muito tranquilo. E que resposta você daria, gente, se fosse o menino? Me diga o porquê, né? É uma resposta pessoal. Mas eu acho que eu diria a verdade. Eu diria a verdade porque a gente sempre tem que assumir, né, os nossos erros e para não gerar consequências piores. Vamos lá para ver aqui algum aspecto de humor, gente, os efeitos de humor. Muitas vezes o riso pode ser provocado pelo uso da linguagem em diferentes circunstâncias. O que nos faz rir são situações que parecem absurdas, cômicas, inesperadas ou surpreendentes. Veja aí, ó. Amigos, quero que vocês saibam que podem sempre contar comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, qual é o efeito de humor? Primeiro, um gato está falando. Segundo, quando ele diz aí que podem sempre contar comigo, é que se precisar de ajuda, pode contar com ele. Só que na realidade ele se referiu a contar no sentido literal da palavra, que é fazer a contagem dos números, certo? Então esse é o efeito de humor. É uma situação absurda. Não necessariamente é para a gente morrer de rir, certo? Vejamos aqui outro, ó. Por que algumas pessoas colocam o despertador embaixo do travesseiro? Para acordar em cima da hora. Gente, na realidade não é em cima da hora, né? Literalmente, é para acordar ali com um susto. E outra, quem é o tio da construção? O tijolo, né? Ou seja, é o tijolo que faz a construção. Certo? Gente, e a gente encerra nossa correção aqui, certo? Deixo meus parabéns para vocês. Estou feliz com a participação de vocês lá no canal. Curtam lá, compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!